Bom dia, meus amados irmãos, amigos e ouvintes, graça e paz. Que a misericórdia do Senhor seja sobre nós todos os dias da nossa vida, para que tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor através da sua palavra e tenhamos também a disposição de servi-lo como convém. Eu quero ler para a nossa reflexão de hoje, na Epístola de Paulo aos Romanos, dos versos 8, 29 e 30, que diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pai amado, muito obrigado por essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Rogamos que o Senhor mesmo nos conduza na meditação, para que entendamos qual é a mensagem que o Senhor quer transmitir a cada um de nós por meio desse texto da Tua palavra. Nos abençoe, nos guie, nos conduza, Pai. Ilumina as nossas mentes para que entendamos, meu Pai, qual é a Tua vontade. Fala conosco, meu Deus. Nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Doce voz, desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor, Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por Ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor, te amarei, te bendirei. Para todo sempre, amém. Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por Ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor,
Amém. Te amarei, te bendirei, te exaltarei com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Te amarei, te bendirei, para todo sempre. Amém. Com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Meus queridos, eu quero meditar com os irmãos nessa manhã sobre o tema chamados para a salvação. Eu quero que a gente pense agora como Deus chama aqueles que Ele escolheu para a salvação. A Bíblia diz que aos que dantes conheceu, os que de antes do mundo, antes da fundação do mundo, Ele conheceu, a esses também justificou. Eu queria que a gente pensasse como é que Deus chama os seus para a salvação. De que forma Deus chama os seus para a salvação? Em primeiro lugar, Deus chama aqueles que Ele conheceu antes. Que o texto diz, os que dantes conheceu, esses também chamou. E de que forma é que Deus chama os seus? Todos aqueles que Ele conheceu e escolheu para ser seu povo, Ele chama de uma forma especial. Ele chama através da pregação da palavra. Foi assim que Jesus começou a chamar os seus primeiros discípulos: vem e segue-me. Quer dizer, seguindo uma palavra, um chamado: vem e segue-me. E essa forma de Deus, e que Deus usa para chamar os que Ele escolheu para a salvação, é pela pregação da palavra. Isso significa que é um chamado externo, de uma forma visível e audível. Os pregadores do Evangelho da salvação em Cristo Jesus, eles usam realmente a palavra. A gente que é crente em Cristo, fomos chamados para pregar a palavra. E como fazemos isso? É falando de forma que as pessoas ouçam, chamando com a palavra e pela palavra, e aqueles que são de Cristo, que foram escolhidos por Deus de antemão, é o próprio Deus que os leva até Jesus. E o próprio Deus mesmo dá a fé, promove a fé para que creiamos em Jesus. Isso é feito tão somente para aqueles que Ele conheceu e que os predestinou para a vida. E Ele chama de forma externa, pregação da palavra e testemunho e confissão. Jesus Cristo disse um dia: se me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Também se me negardes, Ele diz, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quando a palavra da salvação chega ao coração daqueles que foram
escolhidos por Deus, que foram chamados por Deus, que foram predestinados para a salvação. Essa palavra chega ao ouvido, penetra a mente e o coração da pessoa, e a pessoa se rende aos pés de Jesus, entregando a sua vida a Jesus para que seja salvo por Ele. E no momento em que crê em Jesus, a salvação é imediata. A salvação não é um processo. A salvação é de forma imediata. No momento que se ouve a palavra da verdade, a palavra do Evangelho da salvação, o coração se abre, a pessoa se rende e se entrega a Jesus. Que maravilha, né? E quem são essas pessoas que receberão a salvação? São tão somente aqueles que Deus conheceu antes que houvesse mundo. Mas Ele, havendo conhecido, Ele fez algo importantíssimo, olha o que diz o verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando uma pessoa pecadora se rende a Jesus, entrega a sua vida a Ele e sendo salvo por Ele, ele recebe a justificação da sua vida pecaminosa diante de Deus. Passa a receber agora a salvação e a dívida é transferida para Jesus. Por quê? Porque Deus escolheu antes, conheceu e escolheu e predestinou. O próprio Deus fez isso, predestinou. E a forma dele buscar essas pessoas para a salvação é por meio de Jesus Cristo. Não há um outro meio. Então é pelo chamado externo. E de que forma podemos explicar isso? Jesus Cristo disse aos seus discípulos em Mateus 28, 19 a 20, ele diz no verso 18, e disse-lhes, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então é Jesus que manda no céu e na terra. Ele tem todo o poder para mandar tanto no céu como na terra. E ele disse para os seus discípulos, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então é a pregação da palavra, é o chamado externo com a pregação da palavra. Então essa é uma forma pela qual Deus chama os que Ele escolheu, os que Ele predestinou para a vida. E esse chamado, quando chega ao coração daquele que Ele escolheu, é Ele mesmo quem leva até Jesus, que Jesus Cristo disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não os trouxer. Então, Deus leva, promove a fé para crermos, e assim a pessoa, no momento que ouve a palavra da salvação, crê em Jesus Cristo, recebe dele a salvação e passa a ser agora povo de Deus. Em segundo lugar, há uma outra forma pela qual o Senhor chama os seus, que é a chamada interna. Essa chamada interna é a obra do Espírito Santo. Após a pessoa ouvir o chamado externo pela pregação da palavra, o Espírito Santo faz a obra, interioriza no coração e na mente daqueles que foram chamados para a salvação, daqueles que foram predestinados para a salvação. O Espírito Santo faz a obra, convence a pessoa de que é pecadora, converte a pessoa de pecador para santo em Jesus Cristo, recebe o perdão dos pecados, cancela a dívida que era contra ele, contra Deus, deixa agora de ser inimigo de Deus para ser filho de Deus, porque Ele mesmo, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, entrega a sua vida a Jesus Cristo, sendo salvo por Ele, passa a ser servo dele. E ele diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aqueles que foram chamados externamente, que foi aplicado ao seu coração internamente as verdades da palavra de Deus, convencido de que realmente é pecador e de que precisa da salvação e que somente Jesus pode salvar, rende-se a Ele, entrega a vida a Ele, é salvo por Ele, é justificado por Ele, é santificado pelo Espírito Santo e glorificado para a glória. Portanto, a pregação do Evangelho é necessário que todos nós que já entregamos as nossas vidas a Jesus faça, porque essa é a chamada externa, para que na chamada interna, que é a hora do Espírito Santo, de interiorizar a mensagem da palavra, transformando a pessoa de pecador em santificado, na pessoa de Jesus Cristo. Então a igreja, os crentes em Cristo, têm essa obrigação, têm esse dever de pregar, de ensinar, conforme Jesus Cristo disse em Mateus 20, aliás, Mateus 19, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Deus não pede nada, Jesus não pede nada, eles determinam, Ele manda, Ele cobra, Ele envia, Ele salva. Então, dessa forma, o chamado pela palavra, a ação do Espírito Santo, que é o chamado interno, se chama de o chamado eficaz, e é um ato de Deus Pai, falando através da proclamação humana do Evangelho, pelo que ele convoca as pessoas para si mesmo de tal modo que eles respondem com a fé salvífica, e essa fé não é nossa, essa fé não é daquele que se rendeu aos pés de Jesus, é uma fé que o próprio Deus outorga para crer na palavra. Paulo diz, escrevendo aos Efésios 2:9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, para crermos na palavra de Deus, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Então, aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, recebe a vida eterna no momento em que crê, porque ele foi chamado justamente para a salvação. Ele havia sido predestinado por Deus para a salvação. De forma agora, ele recebeu o chamado interno, que é a pregação do Evangelho. Recebeu a ação espiritual de Deus através do Espírito Santo internamente, o chamado interno, onde a fé opera pelo Espírito Santo para a salvação. Aí agora a pessoa já é salvo, já não tem mais condenação para ele. É o que Paulo diz em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, também ele fala no capítulo 5, verso 1, sendo justificado mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, um chamado para a salvação, com duas formas de ser chamado. A externa, que é a pregação da palavra, e o testemunho dos que pregam, o testemunho vivo dos que pregam, e o chamado interno, que é a ação do Espírito Santo quando transforma interiormente a pessoa, tá bom? Que Deus abençoe a todos e faça entender a sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos fala claramente o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor fará por nós. Isso é revelado na tua palavra e nós te louvamos por isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é
meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Receba, Senhor, o nosso culto, receba a nossa adoração, e a todos os nossos irmãos que compartilharam conosco, que se sintam felizes em poder participar de um culto assim, de uma verdadeira adoração ao Senhor, de meditar na palavra do Senhor e de colocar diante dele as nossas orações. Ficamos felizes por mais este momento. Queremos desejar a todos que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda um dia muito feliz na presença do Senhor.